Olá, boa noite a todas e todos que estão acompanhando a gente aí na página, vocês que já estavam aí, você que está chegando agora. A gente vai começar mais um debate aqui na página do PSTU Nacional e hoje a gente vai discutir a situação dos povos do campo e da floresta diante da situação de pandemia, ok? É um tema complexo, a gente convidou 3 pessoas para fazer esse debate hoje, mas antes da gente começar o debate, vou passar aqueles recados e vocês aproveitam para ir convidando as pessoas para assistir a nossa live, ok? Bom, a gente está nas outras redes sociais, a gente também está no Twitter, está no Instagram, está no Facebook, aliás, no YouTube. E as nossas outras lives já estão lá no nosso canal. É importante que vocês se inscrevam e marquem lá para receber as notificações e não perder nada do que a gente publicar. Ok? Gente, agora são 7h12. A gente convidou 3 pessoas para o debate hoje. Uma delas é a Raquel Tremembé, do Maranhão. Ela já está aqui com a gente. Eu vou fazer só uma ressalva porque ela está no território e está caindo um pouco a internet, então talvez a gente tenha um problema, ok? Mas no mais, a gente segue com o debate, ok? Então eu vou chamar aqui os nossos convidados de hoje, todo mundo aí. A gente tem hoje Gilberto Samarques, aqui embaixo de mim no vídeo. Ele é professor da UFPA e professor do programa de pós-graduação em economia. Lançou recentemente um livro pela Expressão Popular sobre a Amazônia. A gente tem aqui no canto direito superior a Raquel Tremembé, que é a liderança Tremembé, da etnia Tremembé, no litoral do Maranhão. E a gente tem no canto direito inferior o Valdemir Soares, que é advogado e do setorial de campo da Conlutas. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Ótimo. Maravilha. Todo mundo ouvindo? Gente, a gente está, como eu disse, a gente está fazendo esse debate para discutir a situação da pandemia e os vários recortes que atravessam isso, né? E a gente já fez debate sobre mulheres, sobre o recorte de negro. A gente teve essa semana um debate com a Vera e com o Red sobre a questão de raça e etc. E hoje a gente quer discutir um pouco sobre os povos da floresta e os camponeses, né? Ok? Valdemir, vamos começar com você. Você está me ouvindo bem? Está em São Carlos? Valdemir, como é que está a situação do pessoal dos acampamentos que você acompanha aí nesse momento de pandemia, né? A gente muito se discute sobre a quarentena e etc, mas a gente sabe que para a vida do camponês, né, é um pouco diferente. Como é que está a situação por aí? Olha, voltando um pouco, né, STU Nacional, a situação do campo, ela já é complicada historicamente. É um descaso e uma inércia muito grande dos aparelhos públicos até chegar nos territórios, né, que geralmente são bem afastados da cidade. Com essa questão da pandemia, né, a partir do dia 11 de março, né, que o governo decreta a pandemia nacional aí em todo o território nacional, a escassez desse atendimento do aparelho público se agravou, né, porque aquilo que já era ruim de acesso dos camponeses aos órgãos públicos, né, seja a Secretaria de Saúde, seja a Secretaria de Assistência Social, seja o INCRA, seja a FUNAI e seja outros órgãos que atuam diretamente com eles, a partir do momento desse fechamento das instituições, isso se complicou. Para piorar essa situação, os camponeses eles sobrevivem muito do giro do próprio Estado, né? Então, com o fechamento das escolas, com o fechamento dos restaurantes populares, com o fechamento das universidades, a dinâmica de comercialização dos seus produtos também ficou prejudicada, né? O principal programa de alimentação e o principal programa de comercialização dos camponeses, que é o plano de aquisição alimento, né, que funciona a partir das escolas, funciona a partir dos restaurantes populares, funciona a partir dos restaurantes universitários, foi cancelado. Na semana passada, o governo até editou uma lei, né, federal
e possibilita que as escolas, que as universidades entreguem para os estudantes esses alimentos que estão em estoque. Isso é importante? Até é importante, mas assim, você evita que os alimentos se percam, né? Mas, na verdade, a rede de comercialização ela não existe mais, né? No conjunto da Conlutas, dos acampamentos e assentamentos que existem na Conlutas, nós criamos uma rede de comercialização interna para que os camponeses não fiquem sem essa dinâmica, né, de comercialização para subsistência, que consiste em você produzir, eles começam a girarem a produção para os alimentos do cotidiano, né, até com 90 dias de giro, né, de produção, e começarem a comercializar nas periferias urbanas, né. Nós lançamos uma campanha junto com Luta Popular nesse sentido, e outros sindicatos aderiram a isso, né. Essa campanha, nós levamos alimentos até a periferia de São Paulo, né, que o piloto é o estado de São Paulo, nós levamos até a periferia e esses alimentos são distribuídos aí para as ocupações periféricas urbanas. É isso. Ok. Raquel, tá ouvindo a gente? Raquel, a gente teve essa semana uma semana com o Tô Raes vendo. no debate e ele comentou mais ou menos a situação do Maranhão. A gente sabe, a gente viu que essa semana muitas etnias estão fechando os territórios, etc., como medida para se proteger da pandemia, etc. Como é que está a situação dos Tremembés aí no Maranhão em relação a isso? Boa noite. Então, ela tá geral, né? Essas medidas são as medidas protetivas, né, que nós tomamos, né, como formas de amparato mesmo, de organização social e política, né, como essa medida protetiva para evitar que essa pandemia se prolifere cada vez mais nos territórios, né? Então, assim, inclusive, alguns povos, né, 24, 23 povos também estão fazendo, em todo o país, estão aderindo a essa forma de combate, né? Apesar que a FUNAI ser criticado várias vezes pela FUNAI para essa medida, porque não pode fechar os territórios, mas como que não pode ser a própria FUNAI, né, as próprias entidades que deveriam estar cuidando, estar apoiando, estar dando uma assistência maior, não fazem isso, né? Então, cada povo tem sua forma política e organizacional, né, de como se organizar, e eu particularmente acho uma das medidas de conscientização, principalmente para todos nós, né? E de não fazer não espalhar mais, não fazer com que essa proliferação cresça cada vez mais, né? Uma vez que nós somos um dos segmentos mais expostos dessa situação de vulnerabilidade, né? E mesmo diante de todo esse caos sanitário que nós estamos vivenciando, vimos por várias vezes muitos parentes nossos serem dizimados, né? Povos serem exterminados, né, por essas epidemias virais. Agora, imaginem só, mediante a uma pandemia, né? Então, se a gente não se cuidar, né, como povo organizado, e fazermos essas medidas mesmo internas, e a gente for esperar pelo sistema, a gente sabe que infelizmente, muitos povos correm o risco de serem dizimados, principalmente aqueles povos de recém-contato, povos os propriamente isolados também, né? Aqui no Maranhão tem os Auá-Guajá. Então, assim, devido a essa pouca assistência da Secretaria de Saúde Indígena a CESAR e suas distritais, né, de SEIS e a CASAI, que é a Casa de Saúde Indígena, sabe que tem esse recurso, mas esse recurso não chega aos territórios. Então, essas medidas, né, parte do povo, de nós, dos povos, na verdade, e é uma medida de segurança e também uma forma de nos organizar essa pandemia que nos assusta muito, muito mesmo,
Mesmo assim, quando falam em classes de vulnerabilidade, eles esquecem totalmente de falar das nossas especificidades, das nossas realidades locais, né? O quanto é difícil o acesso aos territórios. Agora mesmo estou passando por essa situação aqui no território, questão de comunicação também. Então, para quem está de fora é muito fácil falar, né? Ok. Gente, só avisar aqui, o pessoal que está acompanhando a gente está mandando um salve aí. Povo Tremembé do Engenho está aí conectado, além da Raquel, obviamente. O pessoal do Capão das Antas de São Carlos já mandou um abraço aqui. O pessoal de Pirapora, Minas Gerais, está conectado. O pessoal de Manaus, a Júlia Frota, está mandando um abraço. Gilberto, está em Belém agora? Em Belém. A gente sabe que você tem um trabalho em Anapu, né? É o nome da cidade? E que você recentemente fez um encontro com povos indígenas, participou de várias atividades, etc. E você também faz uma pesquisa sobre, né, a questão da Amazônia, etc. Você tem mais ou menos uma ideia de como é que está? Você tem contato com esses povos? Como é que está a situação deles, etc. Como é que está a situação dos povos da floresta aí no Pará? A situação é uma situação um tanto grave já desde antes da pandemia e que piora com essa situação da pandemia. Por que isso? Porque, na realidade, já de longa data, desde os governos anteriores, há um ataque muito grande aos povos originários do Brasil e às populações tradicionais, de modo geral, e um ataque muito grande, uma apropriação das terras e dos recursos, de um modo geral. Com o governo Bolsonaro, esses setores que se apropriam de terra pública e que matam trabalhadores, eles se sentiram mais fortalecidos ainda. Então isso cresceu muito, né, em todo o Brasil, e particularmente na Amazônia Legal, com mais ênfase ainda. É o caso da região do Xingu, né, onde tem uma grande população indígena e também uma grande população camponesa, de trabalhadores rurais. Essa região do Xingu é a região que envolve o município de Altamira, do Rio Xingu, né? É o município de Altamira, vários municípios ali no entorno, incluindo o município de Anapu, né? Que ficou conhecido no Brasil e no mundo em 2005, quando foi assassinada a missionária norte-americana Dorothy Stang, que fazia um trabalho junto com as populações dali da região, defendendo projetos de desenvolvimento sustentável, né, em que procurava mostrar que era possível sobreviver sem ter que derrubar a floresta, né, mas para isso tinha que se enfrentar com os madeireiros, os grandes madeireiros lá da região. Então a situação não era tranquila nos governos anteriores, incluindo os governos do PT, foi se aprofundando pós-queda do governo Dilma e agora é uma situação mais grave ainda. E diga-se de passagem, tem que se destacar, com a quarentena, uma série de setores têm aproveitado esse período de quarentena para intensificar a apropriação de terras públicas, de terras indígenas. Então, nesse momento, tem acontecido isso. Só no mês de janeiro, há uma terra indígena ali na região do Xingu, na região de Altamira, que é a Ituna-Itatá, que só no mês de janeiro teve algo em torno de mil hectares de terra devastados, né? 1.000 hectares de terra devastado. E continua aí, quando o início da quarentena se aprofundou, se intensificou isso, porque a ideia é de que com a quarentena não tem fiscalização. A fiscalização da região já é uma fiscalização muito frágil. Com a quarentena tende a ficar mais frágil ainda e esses setores se sentem fortalecidos. Então, não só para se apropriar de terras públicas e de terra de trabalhadores rurais, como avançar sobre os próprios trabalhadores rurais nos seus métodos de agressão e extermínio. Ok. Gente, o Osmarino mandou um abraço aqui, disse que está conectado, acompanhando a gente. Qualquer hora a gente vai fazer uma live com ele, viu, Osmarino? Você está ouvindo aí? Se prepara, qualquer hora a gente te convida.
O pessoal tá mandando abraço aqui também do Quilombo Raça e Classe, pessoal de Macapá, de São Carlos, Castanhal no Pará, tá aí acompanhando também. Valdemir, o Gilberto falou sobre, né, que o problema de que os povos já vinham, os povos da floresta, os povos indígenas já sofriam perseguição há muito tempo, mas obviamente a situação mudou um pouco com o atual governo, né? O governo Bolsonaro a gente viu que, né, abertamente defensor do latifúndio, né, da agropecuária extensiva, e a gente viu também, né, no começo do ano passado o problema de incêndio na Amazônia, etc. Tal. Para os camponeses, de uma maneira geral, e você viaja o Brasil, né, faz assessoria de vários movimentos, etc., você consegue dar um panorama mais ou menos do que mudou com o governo Bolsonaro para o povo do campo? Olha, realmente com o Bolsonaro a situação ficou mais tensa. E o governo Bolsonaro tivesse, né, dado um salvo-conduto para que os ruralistas avançassem com os seus tratores e dizimassem tudo, né, o que eles precisam. Mas assim, foi só foi uma, como eu disse, foi esse salvo-conduto. Ele, na verdade, ele veio comprovar aquilo que na prática já vinha acontecendo, né? Porque a partir de 2002, quando o Lula assume, né, a presidência, vence as eleições em 2002 e assume em 2003, a primeira prática que ele tem é o seguinte: colocar um ruralista no Ministério da Agricultura. E isso se perpetuou, né? Ao longo. Veio isso com Dilma, veio com Temer e agora com Bolsonaro também, com a Tereza Cristina. Então, assim, é uma prática, né, de avanço do agronegócio contra as populações originárias, tradicionais e camponesas, que vem pelo menos aí institucionalmente, né, ocupando pastas a partir de 2002, né? Não que isso não ocorresse antes, isso aí já é uma prática, inclusive, histórica do Brasil, que é esse conflito fundiário. Mas como política de Estado, realmente, né, onde a partir do governo petista, o Lula chega a dizer, inclusive, que os usineiros são os heróis do Brasil, né? Então, se a gente imaginar que as commodities, como são os principais itens do agronegócio, elas têm como fronteira agrícola as demarcações de terras, as titulações, os assentamentos e as unidades de conservação. A partir do momento que você gira a balança comercial para ter o agronegócio como principal case de exportação, né? Nós estamos falando aí em 30%, 33% do que é exportado do Brasil é agronegócio e são commodities. Então, assim, você cria como uma política de Estado um enfrentamento contra os direitos dos povos tradicionais e originários eminente, né? Então, assim, por isso que o Gilberto diz o seguinte: quando a partir do momento que começa a pandemia, o que já era ruim ficou pior, porque você tira as instituições, o IBAMA não faz mais fiscalização, o ICMBio não faz mais fiscalização, o INCRA de São Paulo faz 4 meses que está fechado, né? Não tem atendimento. Então, assim, aquilo que já era ruim, que os povos eles tinham nas instituições ainda os servidores que tiveram linha de frente nessa defesa, né? Nós temos casos aí que eu acompanho aí que a FUNAI não tem nem dinheiro para ir até o território para abastecer o carro, né? Então, assim, o Bolsonaro ele vem e diz o seguinte: ó, agora os ruralistas têm salvo-conduto, a força que eles tinham no Congresso com a sua bancada ruralista agora se materializou realmente dentro do governo, e para concretizar isso ele coloca um miliciano, né, na pasta de assuntos fundiários, que é o Naban Garcia, né, historicamente investigado por milícias de ataque aos camponeses, né, inclusive investigado, né, por essa milícia na CPI mista do Congresso que investigou a questão agrária, mas que foi arquivada justamente por Onyx Lorenzoni, né, que é o braço direito do Bolsonaro no governo. Então, assim, a chegada do Bolsonaro com essa política de ultradireita e de consolidação do agronegócio como principal case de comércio do Brasil, né, coloca um enfrentamento direto com os povos tradicionais, os povos originários, né, que isso agora fica de uma maneira mais clara e aberta.
né? O que era maculado no passado, ó, o agronegócio, ele é pop, ele tal, que os governos aí maculavam de uma forma ou de outra para não deixar tão emblemático, o Bolsonaro vem e escancara. Ó, eu defendo o agronegócio, eu defendo essa política, sou contra a reforma agrária, suspendo todos os processos de aquisição, desapropriação e adjudicação de terras, né? E coloca isso para o Brasil como política prioritária. Então, assim, é um salvo-conduto à matança dos povos do campo. Ok. Pessoal do PSTU de Natal tá aí, do Rio Grande do Norte, pessoal de Santa Cruz do Sul, São José do Rio Preto, pessoal de Portugal do Em Luta tá aí mandando um abraço também, um abraço pessoal aí de Portugal que está acompanhando as nossas lives. Raquel, obviamente, né, a gente está comentando, os povos tradicionais sofrem perseguições há muito tempo, mas a gente viu também nos últimos tempos um aumento de perseguição a lideranças, né? A gente teve recentemente um assassinato deixa eu ver o nome aqui, né? O Zezico Arariroba foi assassinado recentemente. A gente teve também o caso dos Guajajaras aí, etc. Como é que você vê esse novo governo em relação a essa perseguição? Como é que está a situação, né? Os casos por aí no Maranhão de perseguição e violência contra as lideranças? Na verdade, esse desgoverno é total. Em nenhum momento ele escondeu o que ele queria fazer, principalmente com os povos, comunidades tradicionais, o pobre em geral, ele nunca escondeu. Me espanta muito ainda ter chegado ao poder e estar ainda, né, apesar desse desgoverno, dessas mazelas todas que estão acontecendo. Consequência de tudo isso, a gente sofre nos territórios, né, com essa total invisibilidade. Então, como foi falado anteriormente em relação à pandemia, se nós não tivermos essa organizacional, esse programa organizacional interno, eu não sei de verdade o que seria da gente, né? O que seria dos povos. Então, tantas violências, fora os casos que ficam isolados, né? Que não são noticiados. Vários parentes que são assassinados quase que diariamente, e esses fatos não estão aí, né? Não vão para a mídia. Então, viram meras estatísticas, às vezes, mas a gente sabe por quê, porque a gente está lá, né? A gente convive, a gente vive, nós vivenciamos, nós sabemos que é muito mais, né? Então, a gente vive assim num sistema no total descaso, descrédito, na verdade. Eu, particularmente, não acredito de forma alguma. Ainda bem que a gente tem essa forma organizacional interna de se proteger. Então, se a gente não fizer isso e contar com os nossos apoiadores, de verdade, não sei o que seria da gente, né? Então, assim, teve agora, por último, esse triste fato que ocorreu com os Zezico Guajajaras. Então, assim, e mesmo assim, mediante todas essas violências, esses fatos são tratados como se fossem brigas internas. Então, eles passam isso. Não, eles estão se matando entre si, mas a gente sabe que não, que na verdade não é nada disso. É uma maneira de mascarar, de dizimar mesmo os povos. Então, assim, que a gente vai ficar sofrendo com isso, que as lideranças, principalmente, vão estar morrendo, que vidas serão ceifadas, né? Então, assim, a gente literalmente não sabe mais o que fazer, né? Faz a nossa proteção mesmo, a nossa autoproteção, trabalhamos muito na autoproteção, para justamente não sermos mais não virarmos mais estatísticas, né? Como acho que o que quer mesmo é isso, meio que banalizar, como meio que mais uma, como se vidas indígenas não importassem. Então, a gente vivencia essas e tantas outras violências diariamente, e isso não é só aqui no Maranhão, no Brasil inteiro.
a gente fala com parentes todos os dias do Brasil inteiro, e a dor é a mesma, e o clamor é o mesmo, e a gente fala a sociedade em geral, do sistema, até quando? Até quando vidas serão ceifadas, né? As coisas, até quando que vão ficar soltas, né? Como que a gente pode estar fazendo é como se a gente estivesse a todo momento suplicando, levantando o braço e dizendo, nós existimos, nós estamos aqui, porque todos nós sabemos que os povos originários são povos de resistência, e muitos povos, e a sociedade em geral, ela não tem mais resistência do que nós. Essas violências que nós vivenciamos, diárias, já tem mais de 5 séculos, né? Então, a gente pergunta mais uma vez, até quando? Será que não basta? Né? Aí falam tanto, são discursos e discursos bonitos de políticas públicas, né? Mas políticas públicas para quem? Para quem? Porque que nunca chegam nos territórios, né? É uma coisa assim, absurda. Por isso que eu sempre convido, né, muitos amigos, muitas pessoas que não sentem, que não sabem essas dificuldades que nós passamos, a vivenciarem, né, a pisarem nos territórios e saberem e vivenciarem a dor que a gente passa diariamente. Então, são fatos isolados mesmo quando falam é um grupo que é vulnerável, isso, aquilo, eles não pensam, né? A sociedade, o sistema em si não pensa nas nossas especificidades, nas nossas dificuldades. Resumindo, querem nos matar e querem que a gente acredite que isso é normal. Então, é um desabafo também, uma súplica, né? De chamar mesmo todo o nosso povo para se reunir mesmo e dizer que nós estamos aqui, nós somos povos resistentes e nós não vamos deixar esse desgoverno nos matar, nos dizimar. Ok, Raquel, enquanto você falava aqui, sopraram no meu ouvido aqui que os Tremembés passaram por um ataque recente, é isso mesmo? Estamos vivenciando. Apesar de ter o nosso território, né, de saber que nós somos filhos da terra, do território, a gente ainda tem que mostrar para eles isso, né? A gente ainda tem que brigar com eles, apesar dessa situação, né? Que a gente ainda tem que se organizar internamente para estar lutando, para não estar perdendo o nosso território a cada dia mais. Porque, além dessa crise sanitária, tem também a violência que, se a gente deixar, a situação a tendência é só piorar. E isso não acontece somente no nosso território. Isso aí é uma prática que está acontecendo no Brasil inteiro, né? Infelizmente. Eles se aproveitam dessa situação para estar invadindo os territórios, fazendo devastação, devastando as nossas florestas, poluindo os nossos rios. Então, assim, é uma violência não somente para a gente, né? Para nós, que vivemos da Terra, que somos da Terra, mas para a própria Terra, para o próprio planeta. E a gente faz essa defesa. E a gente chama todos para fazerem essa defesa, porque estão matando o nosso planeta. A gente não briga por terra, não. A gente briga pelo nosso bem viver. E vamos resistir até o final. Ô Romerito, claro. Posso falar? Então, esse tema que a Raquel estava falando da resistência, eu acho que é muito importante, a gente tem que destacar, porque nós vivemos diante de um cenário bastante difícil para a gente, ainda mais com o governo que está aí. Mas tem muitas experiências importantes acontecendo de organização da luta que, inclusive, algumas delas ultrapassam o simples espaço da resistência. Né? Porque, normalmente, a resistência pressupõe, quando você fala em resistência, para ter um ataque, você está se protegendo, resistindo. Tem algumas experiências que são importantes, muitas experiências nesse campo da resistência, mas algumas que vão até um pouquinho além disso. Né? Então, só para pegar o caso do Maranhão, de onde a Raquel está,
o movimento dos quilombolas no Maranhão impulsiona um processo de retomada dos seus territórios. Então, aqueles territórios que reconhecem como seu território, como o território dos seus antepassados, eles vão e iniciam um processo de retomada, de recuperação desse território. Então, é mais do que simplesmente, nesse caso aí específico, resistir. Né? De um modo geral, existe muita resistência, né? Mas, paralelo à resistência, ou em conjunto com a resistência, tem se gestado vários processos muito interessantes, como é o caso de inúmeras populações, inúmeros povos indígenas, povos originários, que organizam a sua guarda de autodefesa, né, de autoproteção, que delimitam, a partir delas próprias, o seu território, que marcam o seu território, que faz a delimitação do seu território, que coloca para fora madeireiros, grileiros, garimpeiros, fazendeiros de um modo geral, e no caso dos Kaapó do Maranhão, colocaram para fora até a FUNAI, porque identificaram que parte dos membros da FUNAI lá estava trabalhando junto com os madeireiros, né, e os fazendeiros da região. Então, são processos bastante interessantes. Em alguns desses casos, há um contato entre esses povos no sentido de compartilhar experiências de organização, que é um negócio bastante interessante. Inclusive com alguns povos que historicamente eram povos adversários, inimigos. Alguns desses povos entraram até em passado, em determinado passado, entraram em conflito, um povo contra o outro, e que agora, diante do governo Bolsonaro, diz o seguinte: olha, nós temos um inimigo comum, e o inimigo comum é o governo Bolsonaro, e por isso nós vamos superar esses nossos conflitos passados e vamos trabalhar, inclusive, a guerra, né, conflitos até armados entre eles, e vamos superar esses conflitos para enfrentar esse inimigo comum, porque nós precisamos defender o nosso território, nós precisamos defender a floresta, nós precisamos defender o rio para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, eu acho que é uma experiência bastante interessante. E tanto nesse patamar, quanto num outro aspecto também, que é a recuperação da identidade. Se a gente for pegar o último e o penúltimo censo brasileiro, censo demográfico, nós vamos ver o seguinte: a população formalmente lá, a população indígena cresceu significativamente, e cresceu significativamente não simplesmente por um crescimento vegetativo da população, mas porque uma parte da população que até então não se reivindicava indígena, não se associava a uma etnia, a um povo indígena, agora diz o seguinte: não, eu quero recuperar a minha identidade, a minha história, e começa a se reivindicar, e na hora diz o seguinte: eu sou indígena. Esse processo, eu acho... Existe um processo parecido com negros, né? O Reds comentou essa semana com a gente sobre isso. Então, são experiências que eu acho que nós temos que destacar, porque o ataque é muito forte, né? Mas nós temos experiências que estão colocando. E são experiências construídas, como a Raquel estava colocando, construídas ao longo de séculos. O que nós estamos enfrentando no mundo, com o caso da pandemia, com o vírus se generalizando e matando muito rapidamente, é um pouco do que as populações originárias desse território que nós chamamos de Brasil enfrentou com a chegada dos europeus aqui. Os europeus chegaram e mataram centenas de milhares pelo simples contato. Além do assassinato direto, mas o simples contato com os povos daqui transmitia vários vírus e bactérias para o qual essas populações não tinham anticorpos, entre os quais o simples, o vírus da gripe, né? Até então, gripe simples, né? Que matou aos milhões aqui, para não dizer, para não ficar em números menores, matou aos milhões. Então, nós estamos passando por essa situação, mas é uma situação, de modo geral, que existem experiências bastante ricas, e que eu acho que nós temos que destacar essas experiências no meio de um cenário que não é um cenário dos mais tranquilos, não. Então, só para dar um dado, ano passado, o desmatamento na região amazônica aumentou 85% com os dados do INPE, que é um órgão governamental, o mesmo órgão que o Bolsonaro demitiu o presidente, no caso do INPE, o Ricardo Galvão,
que se eu não estou enganado, foi nomeado inclusive pelo Temer, simplesmente pelo fato de que o INPE estava divulgando os dados a partir das imagens de satélite, e o Bolsonaro não gostou dos dados que o computador fazia a leitura a partir da imagem do satélite, e a partir daí demitiu o presidente do INPE. Então, o ano passado, na Amazônia, teve um crescimento de 85% do desmatamento, né, algo superior a 9 mil quilômetros quadrados desmatados na região amazônica. Então, nós não estamos falando de pouca coisa, né, mais de 89 mil pontos de fogo. E aí é importante a gente destacar e fazer uma separação aqui quando a gente fala do fogo, porque o fogo, ele é a queimada, né? Temos que tomar cuidado com o termo queimada. A queimada é um método de produção utilizado pelos povos originários da região amazônica e pela população camponesa, ainda hoje, na região amazônica. Usa a queimada para preparar o solo para a produção. Mas é uma queimada controlada, é um fogo controlado e normalmente se repete na mesma área, dado a pouca quantidade de recursos para produzir que a população tem, então utiliza esse método, que é um método razoavelmente barato. No meio desses dados que o governo divulga, então tem esse tipo, que é a queimada que é utilizada pela população da região, né, pelos pequenos produtores da região. Mas também tem um outro tipo de fogo, que é o fogo tocado pelos grandes proprietários, pelos grileiros e tal, que tentam se apropriar de terra pública, terra indígena, terra de outras populações. Então, nesse caso, esse incêndio não é queimada, né? É um incêndio e é criminoso, né? E aí a gente tem que destacar. É contra todos esses processos que crescem esses movimentos de resistência, na Amazônia como um todo, muito forte no Maranhão, mas também no Pará, em várias experiências no Pará, com a população negra quilombola, com a população indígena, com os movimentos camponeses, como é o caso de Anapu, entre outras regiões, Anapu com Erasmo Teófilo, que é uma jovem liderança, cadeirante, diga-se de passagem, e que está lá enfrentando e organizando os trabalhadores para enfrentar o latifúndio, com pouco apoio, diga-se de passagem, porque no caso deles lá, nem FETAGRE, nem CUT prestaram a solidariedade direto, porque é uma situação tão conflituosa e tão tensa que várias entidades resolveram se retirar da região lá. Então é uma luta mais difícil ainda, essa luta deles, e até por isso eu acho que a gente tem que destacar ainda mais a força dessa população, dessas lideranças, né, desses trabalhadores diante desse cenário. E aí eu acho que a gente tem que reforçar, e nós temos que nos alimentar dessa força para a nossa luta cotidiana. Perfeito. Valdemiro, você mencionou no começo da nossa conversa, né, exemplos de solidariedade, né, entre o campo e ocupações, etc. A gente teve relatos também quando a gente fez a live com o pessoal do Luta Popular, né, e da luta por moradia, dessa parceria, né, dessas ações de solidariedade. Mas aproveitando o gancho que o Gilberto falou da resistência, tem um relatório da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, que deve ser publicado amanhã, que está trazendo alguns dados sobre, né, a perseguição a lideranças. Parece que aumentaram 14% o assassinato, e a ameaça de morte está em 22%. Eu queria aproveitar o gancho do Gilberto sobre, né, a resistência e perguntar. A solidariedade a gente já sabe que tem no campo, mas tem também processo de auto-organização e resistência na luta pela reforma agrária? Você tem visto alguma coisa pelo Brasil? Olha, Romero, tem vários, mas eu acho que a gente precisa... eu tenho uma coisa que eu trabalho de forma muito objetiva, né? Que os movimentos do campo, né? Os movimentos do campo, todos eles, né? Eles historicamente têm uma insurgência dentro da sua própria construção histórica, né? Nós tivemos várias revoltas no Brasil a partir do campo. Os indígenas estão aí mostrando que eles são resistentes ao longo da história. Os camponeses também, os quilombolas também, com todo esse processo de retomada. Mas houve um período, né, principalmente a partir de 2003, onde
eu coloco que o agronegócio passa a ser política de Estado, né? Que houve um atrelamento também de vários movimentos à política do próprio Estado, na organização do próprio Estado. E parte dos ataques que acontecem hoje, dessa fragilidade em algumas situações desses movimentos, se dá pelo resultado deles ficarem atrelados ao próprio Estado durante um bom tempo, né? Então, vamos pegar o primeiro ato do Bolsonaro, né, no governo, lá em janeiro de 2019, quando ele vem, ataca a FUNAI e ataca o INCRA. A primeira coisa que ele faz é cortar todo tipo de financiamento para os projetos que atuavam no campo, né? E por que ele faz isso? Foi uma forma de eles atacarem os movimentos a partir da movimentação financeira, né? Então, assim, houve um período de atrelamento dos movimentos ao Estado que hoje se reflete de forma prejudicial, tá? Então, quais são as iniciativas que são necessárias, objetivas e urgentes? Os movimentos do campo se auto-organizarem fora do Estado. A partir do momento que o Estado coloca como política nacional, política de governo, que você reduz a industrialização, começa a exportar bens in natura, ou seja, commodities, você tem um enfrentamento que eu volto a dizer que é imediato. E o que os movimentos sociais têm em sua defesa? A organização. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a independência financeira. Eles precisam se auto-organizarem, como nessas atividades que a CSP está promovendo junto com outros movimentos, onde eles criam formas de comercialização, produzem para subsistência e vendem o excedente a preços populares, para garantir que esse valor, esse resultado financeiro sirva para a organização das lutas, das retomadas, da luta por reforma agrária, contra o latifúndio, ou inclusive para demarcação de terras, tá? Porque os movimentos eles não podem depender de uma política do Estado, né? Nós estamos vendo um exemplo do agronegócio que tem agora o seu próprio antropólogo, o seu próprio escritório para fazer contralaudos aos que o INCRA produz. Por que nós, como a organização que defende os direitos indígenas, também não podemos ter um escritório desse? Organizar profissionais por dentro das universidades, onde que tem uma formação capacitada para isso, mas a partir do próprio movimento, né? Porque existe uma política de liberal, né, de Estado mínimo, agora mais avançada, e vai ter uma escassez por um determinado momento desses profissionais por dentro da estrutura do Estado. Os movimentos vão ter que buscar essas ferramentas, né? Eles não vão poder, por exemplo, ficar atrelado à figura do INCRA. Eles não vão poder ficar atrelado à figura da FUNAI, por mais que seja importante essas instituições e por mais que tenham em seus quadros funcionários aguerridos e combatentes. Porque a situação só não é mais trágica, porque nós temos dentro do INCRA agrônomos, antropólogos, cientistas sociais que defendem o fim do latifúndio, defendem a reforma agrária. Da mesma forma no INCRA, na FUNAI, que nós temos lá pessoas que são combativas, no IBAMA, no ICMBio, na Fundação Palmares, mas isso precisa ser como aporte do Estado para os movimentos, não como ferramenta essencial. Eu não vejo a curto prazo que o Estado volte a investir em políticas públicas agrárias de descentralização de terra num curto momento. Existe o Bolsonaro, na verdade, ele não cai do espaço, né? Ele é resultado de uma política, principalmente, ao meu ponto de vista, crescente a partir de 2003. Não existia isso anteriormente? Existia, mas não de forma organizada como eles estão hoje.
né? Hoje você tem uma Confederação Nacional da Agricultura com um escritório em Xangai para determinar para nós quais são as políticas de grãos que a China continua absorvendo, mesmo com fronteira fechada para outros produtos. Então o agronegócio ele sabe que ele precisa se voltar para a produção de grãos, porque a China continua consumindo, mesmo em pandemia. Ela fechou as suas fronteiras de importação para outros produtos, mas para o agro não. Vai ter uma política de fechamento do mercado europeu, mas não para os produtos do agronegócio, porque a partir do confinamento a população consome. Então, os cítricos, suco de laranja, limão, vai ter um aumento de exportação. A proteína animal que vai para o mercado do Oriente Médio também já apontou que tem crescimento, pelo menos de 1% já. Então, o agro ele tem esses dados. O movimento não trabalha com dados. Além de não ter, muitos deles não ter unidade de ação para esse tipo de enfrentamento, ele acaba ficando perdido. Então, nós trabalhamos no movimento com dados fornecidos pelo próprio governo, que hoje é o nosso opressor. Então, precisa essa política de auto-organização e de autofinanciamento. Esses dois pontos, para mim, são fundamentais. Porque saber lutar, historicamente, eles já mostraram que eles sabem. Perfeito. Raquel, deixa eu passar agora para você. A gente está falando da resistência dos povos, etc. Segundo o CIMI, a gente tem pelo menos bloqueios dos territórios indígenas em 12 estados e 23 etnias, pelo menos. Mas é muito difícil realizar esse bloqueio, existe uma série de dificuldades. O Valdemir estava falando, por exemplo, problema do INCRA. A gente teve recentemente um diretor do IBAMA que foi demitido porque estava tentando fiscalizar desmate ilegal. A gente teve essa semana também uma denúncia da FUNAI que recebeu 11 milhões de reais e não passou nada para o combate à pandemia, etc. Qual que é a dificuldade de fazer essa política de auto-isolamento que os povos indígenas estão tentando fazer? E que medida é possível tomar para, de fato, se proteger da pandemia nos territórios indígenas? Eu ouvi muito mal, mas eu acho que eu vou... Quer que eu repita? Você está perguntando em relação à proteção, né? Isso. Por favor. É para você comentar sobre as dificuldades de se isolar, dos povos indígenas se isolar e se protegerem da pandemia. E da ausência de políticas públicas para isso. Sim, uma das medidas citei anteriormente, o bloqueio, né? Realmente bloquear o acesso de não indígenas nos territórios, uma forma de não proliferar o vírus, né? E algumas etnias já estão fazendo isso, né? Aqui no Maranhão, no Acre, na Bahia, em Roraima, Minas Gerais, enfim. Mas isso é uma forma também interna de se organizar, né? E a gente, como eu falei antes, bastante criticado pela FUNAI por essa ação, porque até então não poderia fazer esses bloqueios que meio que atrapalhava o processo da equipe da FUNAI, né, das distritais, tá fazendo serviço de atenção no território, né, essa parte relacionada à saúde, né, que ia chegar os materiais e tal. Só que, na verdade, isso nunca chegou, né? Os materiais básicos de higiene nunca chegaram aos territórios. Isolamento social, sendo que nós temos os nossos costumes, né? Temos o costume de trabalhar coletivamente. Como se vai falar de isolamento social, né? Não dando assistência para o básico, né? Que são os kits, o pedido já está com um mês, por pedido kits básicos de higiene, máscaras, né? Algumas cestas básicas também não veio, e a gente sabe que a CESAI tem recursos para isso. Semana passada, acho que está com quase 2 semanas, o presidente da CESAI falou que tem mais de 5 milhões justamente específicos só para
para esses kits, né, de saúde, né, esses kits básicos. E agora eu pergunto para onde foram esses 5 milhões, né? O básico não tem. Então, essa organização parte, né, a partir desse momento do bloqueio, vetar realmente a entrada de não indígenas nos territórios. E em relação à subsistência, continuamos com o trabalho coletivo, tomando os devidos cuidados. Só que, infelizmente, já até terça-feira, né, de acordo com a estatística da própria CESAI, já foram 17 casos confirmados, né, de indígenas. Então, fora também os casos que ficam isolados, né. Preocupante, a gente tenta se organizar da melhor forma, mas, mais uma vez, reafirmo e reforço, a invisibilidade está aí, continua, né? Tem recurso, mas até agora não chegou o básico, né? Então, a invisibilidade é bastante predominante. Perfeito. Gilberto, vou voltar para você agora. Você estava falando sobre, né, o problema do desmatamento da Amazônia, etc. E a gente tem hoje, no governo Bolsonaro, é um governo... não é um governo militar, mas é um governo sitiado por militares, né? Eles estão em todos os cargos possíveis, você tem um general enfiado nesse governo. E existe um certo discurso, digamos, nacionalista de que os militares teriam um projeto de proteção da Amazônia e etc, né? E a gente sabe que você faz uma pesquisa sobre a colonização da Amazônia, e eu queria te perguntar, né, o seguinte: a gente tem uma experiência do governo militar no Brasil que foi a ditadura, né? A política da ditadura para a Amazônia, né, foi de fato uma política protetiva? Houve proteção dos povos indígenas sobre o governo dos militares? Não houve nem proteção aos povos indígenas, muito menos foi uma política nacionalista, né? Não foi uma política nacionalista, e a gente precisa desmistificar isso, né? Aproveitando a história do mito aí, então precisamos derrubar esse mito. Quando houve o golpe em 64, de imediato o primeiro presidente ditador, né, o Castelo Branco, contratou as Forças Aéreas dos Estados Unidos para fazer um levantamento aerofotogramétrico do território brasileiro, sem licitação, diga-se de passagem. O que era esse levantamento? Era um mapeamento do território brasileiro feito à época, não se trabalhava ainda como se trabalha hoje com as imagens de satélite, se trabalhava com fotografias aéreas. E esse mapeamento, ele estimava, entre outras coisas, estimava a possibilidade de ocorrência mineral. Então, o que o governo brasileiro fez, né, batendo continência como faz o atual presidente da República, batendo continência para o governo dos Estados Unidos, chamou a Força Aérea dos Estados Unidos, pagou para que ela fizesse esse levantamento. E, evidentemente, as informações privilegiadas ficaram nas mãos do governo norte-americano, que repassou às suas empresas. Não é por outro motivo que depois a US Steel, a principal mineradora dos Estados Unidos, na época, que vem e descobre a jazida mineral de Carajás, a maior província mineral do planeta. Ainda diz que foi uma descoberta acidental, porque a equipe estava fazendo um voo de helicóptero, teve que fazer um pouso, e aí pousou em cima exatamente da mina de Carajás, né? Nós estamos aí no mês de abril, então parece coisa ainda do dia 1º de abril. Né? Então, assim, isso não teve nada de nacionalismo. Um pouco depois disso, o governo chama um dos principais empresários norte-americanos da época, o Daniel Kate Ludwig, e entrega para ele, né, na prática isso, entrega 3.700.000 hectares de terra na fronteira entre o Pará e o Amapá, e ele monta um grande empreendimento com o BNDES como avalista deste empreendimento, que à época fez um empréstimo de $200 milhões para iniciar o empreendimento. Né? Isso foi o governo supostamente nacionalista que chegou e entregou, na prática, a formalidade da coisa é feita de tal forma a não aparecer isso, mas entregou 3.700.000 hectares de terra nas mãos de uma única pessoa, um norte-americano, que tinha poder absoluto sobre essa área, inclusive com a sua
guarda de proteção ali pessoal, a sua polícia pessoal lá dentro do empreendimento. Só entrava nessa área do empreendimento aqueles que tivessem autorização da empresa, né, que era a Jari. Né? Então isso foi feito. Tem uma série de outras coisas que eu poderia ir listando para mostrar que esse governo não teve nada de nacionalista, muito mais foi um governo que protegeu a floresta ou os seus povos, de forma nenhuma. Por exemplo, o governo distribuía terra e dinheiro gratuitamente, dinheiro a fundo perdido. O que era o dinheiro a fundo perdido? Dinheiro em que o governo entregava para alguém e essa pessoa não precisava devolver para o governo. Então ele entregou terra e dinheiro a fundo perdido, que era, no caso aqui específico da Amazônia, da Sudão, para Volkswagen, para Coca-Cola, para Pirelli, para Goodyear, empresas, eu acho que falei Volkswagen, né? Empresas multinacionais, transnacionais, fora os bancos aqui presentes, Bradesco, Bamerindos, entre tantos outros, que receberam terra e dinheiro do governo para se apropriar dos recursos da região amazônica. E como é que se apropriava desses recursos? Tinha que mostrar que a terra que ele, em muitos dos casos, que recebia gratuitamente, ou então que grilava essas terras, ele tinha que mostrar que essa terra era uma terra produtiva. Qual era a melhor forma de mostrar, a forma mais fácil de mostrar que essa terra era produtiva? Derrubando a floresta. Derrubava a floresta, vendia a madeira e com a madeira vendida formava o pasto. Na medida que formava o pasto, dizia, a terra é produtiva, né? Então repasse o dinheiro para nós. Nós não tivemos nada de proteção. Ao contrário, né? No caso específico dos povos indígenas, nós tivemos aí os Cinta Larga, na fronteira ali entre Mato Grosso e Rondônia, algo em torno de 3.500 ou mais índios indígenas Cinta Largas mortos, né? Desde um pouco antes da ditadura e durante o período da ditadura empresarial militar no Brasil, para construir a rodovia, a BR-174, que liga Manaus a Boa Vista, né? Na realidade Manaus até a Venezuela, para construir essa rodovia que respondia aos interesses das mineradoras, inclusive do grupo Paranapanema, que era a mineração taboca, que explorava cassiterita e minérios na região, e depois, para construir a hidrelétrica de Balbina, o governo empreendeu uma verdadeira guerra contra o povo Kaiowá. Kaiowá não, daqui a pouco eu lembro, né, o nome. Esse povo era um povo bastante resistente, um povo guerreiro, então se colocou a fazer a resistência contra o empreendimento, e por conta disso esse povo foi literalmente bombardeado, metralhado pelo governo brasileiro através do exército brasileiro, mas também através dos exércitos privados contratados pela mineradora, pela empresa. Se estima que entre início dos anos 1970 até início dos anos 80, algo em torno de um pouco mais de uma década, pelo menos 2.000 índios, pelo menos 2.000 indígenas foi morto nessa região da construção da BR-174. Então não é um negócio tranquilo, né? Não tem nada de nacionalista, não tem nada de proteção da floresta e muito menos de proteção dos seus povos originários. Eu gostaria de aproveitar, né, e até falar sobre isso, né, do final de 1979 até 1998, pouco mais de 20 anos, só no estado do Pará, houve 1.474 assassinato de trabalhadores rurais. 1.474 assassinatos. Desses 1.474 assassinatos, apenas 50 casos foram a julgamento. E 7 casos tiveram condenação, né, dos responsáveis. Se a gente fala de apagão de informações sobre o coronavírus, a investigação de assassinato no campo, desde sempre. Nada. Ao contrário, e continua sendo assim. Se não fosse a CPT,
esses dados, inclusive os grandes dados sobre violência do campo, nem vinham à tona, né? A CPT faz, a Comissão Pastoral da Terra faz um trabalho bastante interessante nesse sentido, né? Esses dias ela vai lançar o relatório com os dados de 2019, né? Mas pelos dados de 2018 a gente tem um quadro que não é nada animador, e já sabendo que 2019 muitos desses indicadores cresceram. Então, 2018, nós tivemos 1.489 conflitos no campo no Brasil, né? 1.489 conflitos, com 960 mil pessoas envolvidas nesses conflitos. 960 envolvidos. Aí envolve conflitos pela terra, conflitos pela água, diversas formas de conflito no campo. E é importante destacar isso, não é só o conflito pela terra, é o conflito pelo acesso à água, pelo acesso aos recursos de um modo geral. É o caso das populações extrativistas, que vivem do extrativismo do coco de babaçu, que vivem do extrativismo da borracha, com outras formas de extrativismo. Então são muitas formas de conflito que envolvem o campo no Brasil. No caso do estado do Pará, foram 177 conflitos, com mais de 311 mil pessoas envolvidas, né? Então, nós não estamos tratando de poucos casos ou coisa pequena. Hoje é dia 16 de abril, amanhã completam 24 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. 24 anos. São 24 anos de impunidade. Olha a pauta aí, um belo de um debate isso aí também, né? Dá todo um debate à parte. Um pouco antes do massacre de Eldorado, tinha ocorrido o massacre de Corumbiara, né, em Rondônia. Em Eldorado, só brevemente, Eldorado, como é que aconteceu? Eldorado dos Carajás é uma história que começa com algumas milhares de famílias de trabalhadores sem terra, que organizaram um acampamento à margem de uma rodovia estadual, que é a PA 275, e esses trabalhadores, tentando negociar com o governo do estado, com o INCRA, com outros setores, depois de muitas negativas, resolveram ocupar uma fazenda, que é a Fazenda Macaxeira. Essa fazenda era uma fazenda de mais de 42 mil hectares, ligando áreas de dois municípios, o município de Curionópolis e o município de Eldorado. Curionópolis, diga-se de passagem, vem em função do nome do Major Curió, que foi o major responsável pelo enfrentamento à guerrilha do Araguaia, na época da ditadura, guerrilha do Araguaia, que depois ficou na região e foi se apropriando de terra. Se apropriou tanto de terra que depois se teve um município que foi criado em homenagem a ele, com o nome dele, de Curionópolis, era o Major Curió. Então, os trabalhadores resolveram ocupar essa fazenda de mais de 42 mil hectares, que é a Fazenda Macaxeira. E aí, o presidente do órgão estadual, do ITERPA, né, o equivalente ao INCRA nacional, o presidente negociou com os trabalhadores e prometeu que no máximo em 30 dias a terra estaria desapropriada, ia mandar alimentos e remédios para a população, e esses trabalhadores não receberam nada disso. Então eles iniciaram uma caminhada para ir até Marabá, que era o principal centro, cidade ali da região, para reivindicar a terra. Quando chegou no dia 10 de abril, começaram no dia 10, mas no dia 16 de abril, cansados e com fome, resolveram bloquear a rodovia, nesse caso já a rodovia PA 150, numa área conhecida como Curva do S, por conta da sinuosidade lá da estrada. E aí o major da Polícia Militar, que estava comandando, né, acompanhando lá a manifestação, negociou e prometeu que no dia seguinte iria mandar para os trabalhadores, para eles poderem desbloquear a rodovia, iria mandar alimentos e ônibus para que eles completassem logo imediatamente a caminhada deles até Marabá. No dia seguinte, no dia 17 de abril, o que aconteceu foi que chegaram 2 destacamentos da Polícia Militar, né? Um vindo de Parauapebas, outro de Marabá, e fecharam a população, os trabalhadores rurais, né? Ficaram cercados e iniciaram o massacre. Foram 19 trabalhadores mortos, assassinados, e mais de 60 trabalhadores e trabalhadoras mutilados. Mutilados são trabalhadores com... O relato é o que há de mais terrível, né? Exemplo, tem um trabalhador na atividade
que recebeu um tiro com bala de fuzil que entrou pela coxa dele e rasgou, né, outras áreas, testículos e outras coisas. E ele, o Natividade, recebeu, mesmo nessa condição, recebeu a ordem de sair correndo de lá, porque senão seria executado. Né? E teve que correr nessas condições. Então é isso que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos hoje, na manhã completa, 24 anos de impunidade de um crime cometido pelo governo do estado do Pará, pelo governador do estado do Pará, à época, Almir Gabriel. O Jorge Bregan está lembrando aqui, o Almir Gabriel, PSDB, correto. Exatamente. Só um segundo, eu acho que caiu um pouquinho. Ok, gente, acho que teve um problema de sinal aí, mas a gente voltou. O Gilberto estava lembrando que era Waimiri Atroari, a etnia. E eu queria aproveitar e dizer ao pessoal que está assistindo aqui, o pessoal do Rio de Janeiro, de Sobral, no Ceará, né, tá mandando um abraço aí. O Osmarino, o pessoal lá do Acre, está dizendo que está de alma lavada com a explicação, viu? Sobre os povos do campo. Valdemiro, o Gilberto mencionou os caiovás, e uma vez o pessoal do jornal entrevistou eles e eles relataram que era uma prática comum que o agronegócio passasse com um avião ou um helicóptero despejando veneno sobre o território indígena. Essa semana a gente recebeu também lá no jornal vídeos e relatos de que isso estava acontecendo em Pernambuco. Eram filmagens de um helicóptero que passava despejando veneno sobre a terra camponesa e etc. Você estava dizendo que, né, nesse momento de quarentena as instituições sumiram, assim, né, ninguém mais se manifesta e etc. Essa prática de jogar veneno sobre camponês e terra indígena, você já viu isso acontecer pelo Brasil e etc? E isso de fato acontece nesse momento da quarentena, do isolamento? Aumenta? Olha, é mais ou menos aquilo que eu disse, né? Assim, os povos assim do campo, eles vivem de forma isolada e com pouca participação das instituições, né? A polícia é uma delas, né? Então, assim, quando você roda o Nordeste, principalmente no sertão, né, do Nordeste, você vai perceber que em poucos lugares existem o aparato do Estado, que é necessário nesse momento para fazer a proteção, né, dos camponeses, dos indígenas, dos quilombolas, dos extrativistas, dos ribeirinhos e por aí vai. Nesse momento de pandemia, isso piora. Mas nesse caso específico e de alguns outros aí, na verdade, isso é uma prática do agronegócio, realmente. Né? Ele se aproveita do aparelho das ferramentas que ele tem. Uma dessas ferramentas é a pulverização aérea, né, que aconteceu nessa cidade, que o nome dela é Jaqueiras. Né? E aí tem uma questão bem particular de Pernambuco. Você está por dentro desse episódio específico de Pernambuco? Chegou a falar com eles, alguma coisa? Eu sou advogado deles, para variar. Propriedade de causa está falando, então. Então, assim, inclusive eu fiz uma queixa-crime em fevereiro contra essa empresa, né, e o judiciário até agora não marcou audiência para se discutir essa violência toda que existe no campo. Para o pessoal que está assistindo ter uma ideia, em fevereiro, a mesma empresa pulverizadora, né, e depois a gente pode colocar inclusive o vídeo aí nos links abaixo, aí a gente pode disponibilizar o vídeo aí na live, né, nos links abaixo desses vídeos. Em fevereiro, ela contratou vários jaguns para ir até a ocupação, né, essa posse, essa área de posse, e explicando de forma geral, essa área de posse é de uma usina falida, que era uma usina de álcool, ela faliu e não pagou os trabalhadores. Os trabalhadores, por sua vez, ao invés de sair dos engenhos, permaneceram nesses engenhos onde eles moravam, porque não receberam também os créditos trabalhistas. Então continuaram a morar na usina. Essa usina,
ela pegou e arrendou toda essa área, que aí começou a gerar esse conflito. Essa empresa que arrendou, em fevereiro desse ano, em fevereiro de 2020, ela pegou, contratou esses jagunços e levou até essa área, né, do engenho, o engenho chama Engenho Barro Branco, levou até esse Engenho Barro Branco, e esses jagunços, a primeira leva de jagunços, desistiram de atacar os camponeses. 3 dias depois, ela contratou uma outra equipe que foi até lá e destruíram 10 mil pés de banana que existiam lá. Os camponeses continuaram resistindo mesmo com esse ataque. Mesmo com esse ataque. E aí, na semana passada, ela foi com um helicóptero e começou a pulverizar tudo, né? A polícia foi até o local, outros órgãos foram até o local, e ontem eu conversei com a Comissão Nacional de Direitos Humanos, né, que é ligada ao Ministério dos Direitos Humanos, né, agora Ministério da Família, né, da Damares, e para que se faça uma diligência até o local para se evitar outros conflitos agora de forma física entre camponeses e jagunços. Né? Mas isso é uma prática comum do agronegócio, principalmente por esse aparato que eles têm de tecnologia, né? Eles andarem pulverizando, quando eles não fazem isso, eles andam com drones, né? Utilizam os drones para ficar filmando os camponeses, né? Utilizam pulverização também terrestre, utilizam tratores, né? Há 2 semanas, uma empresa no Maranhão, de papel e celulose, né, com plantação de eucalipto, foi até uma área quilombola, na cidade de Parnarama, né, e com o seu trator destruiu todo o roçado de mandioca da comunidade Guerreiro, uma comunidade quilombola do Maranhão. Se a gente pegar, por exemplo, a própria situação indígena do Maranhão, né, a questão da terra indígena Araribóia, né, onde aconteceu o assassinato do Zé Zico, mas aconteceu também um assassinato em outubro de 2009 do Paulinho Guajajara, que era dos Guardiões da Floresta. Essa TI Araribóia, que parte dela fica na cidade de Grajaú, ela é totalmente cercada, pelo menos para não dizer totalmente, 80% dela é cercada por plantação de eucalipto, né? Que é parte daquela discussão que eu disse que começou em 2002, tá? Que é o agronegócio se tornando parte da política de Estado. O que cerca essa terra indígena é essa plantação de eucalipto dentro de uma região que se chama hoje Matopiba, criada em 2013 pelo governo Dilma. Então, assim, é uma movimentação do agronegócio para áreas planas, né? Essa área chamada Matopiba, também conhecida lá naquela região sul do Maranhão como Bico do Papagaio, tá? Que é uma região extremamente tensa, com diversas etnias indígenas, com diversos territórios em busca de titulação quilombola, mas com o agronegócio completamente instalado na sua área de expansão. E isso começou a ser institucionalizado, né? Na verdade, a migração do agronegócio para essa região parte da ditadura militar, mas institucionalizado, ele começou como política de Estado em 2013. Tá? 2013. E essa base ruralista, que existe nessa região sul do Maranhão, é base de apoio também do governo Flávio Dino. Tá? Então, existe o agronegócio totalmente atrelado às políticas públicas de Estado. Então, assim, o enfrentamento é iminente, seja no assassinato das lideranças, no caso da Araribóia, dos Guardiões da Floresta, que é uma auto-organização indígena para fazer essa defesa de território. Então, assim, é um grupo que se auto-organiza para fazer essa defesa, para além das instituições do Estado. Então, assim, é um grupo eminente de defesa, né, que enfrenta o agronegócio, tá? Ou outros grupos mais dispersos, né? Por exemplo, como é o ataque no território Tremembé, né? A especulação imobiliária da área costeira, né, das praias, pressionando outros
outros grupos não indígenas para tomar o território dos Tremembés. E por aí vai. Ok, gente. Deixa eu ver se eu... Posso Gilberto? Oi, posso fazer uma observação aí sobre o que o Claro. Valdemir estava falando? Como ele estava falando de forma com bastante propriedade, essa prática de jogar veneno sobre a população não é recente, né? Na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos usavam o agente laranja, o napalm, para pulverizar, né, as matas e a população por conta disso também, e próprio cultivo de arroz e outros cultivos da população vietnamita era uma forma de tentar disseminar aquela população e facilitar a incursão do exército norte-americano. Então produzia bastante veneno para isso. Quando terminou a Guerra do Vietnã, com a derrota dos Estados Unidos, uma grande quantidade desse agente laranja estava à disposição dos Estados Unidos, estocado nos Estados Unidos. E aí o que é que os caras fizeram? Eles vieram e começaram a vender para o Brasil, para colocar nas mãos tanto de alguns empreendimentos do próprio Estado brasileiro, né, empresarial militar aí, da ditadura, quanto na mão de proprietários, de grandes proprietários que pulverizavam esse agente laranja para desfoliar a floresta, ou seja, para limpar a floresta. Era assim que era feito. Inclusive, há denúncias de que os ninhões de construção da hidrelétrica de Tucuruí se usou, né, há várias denúncias que afirmam que foi usado esse agente para limpar a floresta. O problema é que você não limpa só a floresta, porque a floresta não é... Se fosse só árvore, já seria um crime absurdo. Mas não é só árvore. Árvores são animais e são os povos que vivem na floresta. Povos que são os rios. Então, isso foi feito lá. E foi feito em outras áreas também. E foi feito em outras áreas também por outros. No caso do Acre. Um abraço aí para o Marinho, né? Um abraço aí estendido a todos que estão nos escutando e nos vendo. Então, esse processo é um processo que já vem de longa data e que hoje o agronegócio utiliza dessa forma, uma parte significativa do agronegócio utiliza de forma mais ou menos intencional para expulsar a população do campo. Intencional no sentido de que quando você joga mesmo sobre essa população, você mata parte do cultivo dessa população e prejudica a própria população de modo geral, a saúde da população. Mas ainda que dissesse o seguinte, não, mas não é a nossa intenção expulsar a população, imagina que é você pulverizar uma área de um grande campo de soja. Você pulverizou com um veneno, isso daí, essa área. Esse veneno pulverizado pelo avião não fica restrito à cerca daquela propriedade. Ali chegou a cerca da propriedade ali embaixo, o veneno pronto, cai e não passa mais. Não é assim que acontece. Na realidade, o vento leva esse veneno para outras áreas, outras regiões. Esse veneno atinge os lençóis freáticos, os rios, e a população vai sendo mais uma vez atacada das diversas formas, além de todos nós, de modo geral, mas além de todos nós, de modo geral, que alimentamos com esses... O veneno, além da comida, na cabeça do povo, né? Deixa eu ver se a gente consegue pôr um trechinho. Eu vou fazer um teste, eu acho que vocês não vão conseguir ver aí, mas o pessoal que está acompanhando a gente de casa talvez consiga. Não tenho certeza, mas deixa pessoal, olha o veneno aqui, ó. Deixa um barro branco. Olha aí, pessoal. Olha aí. Olha aí, já um animal sofrendo aí. Ó, o animal sofrendo com o veneno já, ó. Vendo a água. Perfeito. Gente, eu tava mostrando para eles um textinho desse vídeo do helicóptero pulverizando, né? E tem até uma cena, a pessoa consegue filmar um pássaro e ele fala do impacto sobre os animais. Gente, a gente está com 1h30 já de debate, né? E acho que a gente podia ir começar encaminhando, e eu queria devolver para Raquel agora, né, fazer uma pergunta que é o seguinte. Raquel, tá aí? Tá ouvindo a gente? Tá, ok, maravilha. Raquel, né, a gente estava fazendo toda essa discussão e etc.
Eu queria perguntar o seguinte para você, né? Aí no Maranhão a gente tem o governo do Flávio Dino, né? Que a gente já discutiu várias vezes aqui, né? Que o quão falso é o discurso dele de que ele é um governo progressista e etc. Mas eu queria abrir para as perguntas aqui sobre o seguinte. O Diogo, de Passo Lumiar, no Maranhão, está perguntando sobre como as pessoas comuns podem contribuir com a luta indígena. E eu queria emendar e perguntar o seguinte, né? O Maranhão tem muitas terras quilombolas, né? Tem outras etnias também. Se existe algum movimento de unificação, de solidariedade nesse momento. A gente lembra que teve ataque, por exemplo, aos gamelas, teve, né, um episódio bem trágico, com alguns perderam as mãos e etc. Se existe essa solidariedade, esse movimento, nesse momento de enfrentamento com o governo e de pandemia. Sim, existe. Temos alguns grupos, né? Na verdade, tem alguns grupos que se organizam, só que a gente tem que ter a gente tem todo um cuidado, né? Até mediante assim a esses grupos, isso aí se estende também a alguns grupos organizados, tipo entidades, que às vezes chegam a nós, né? A nós que eu me refiro no geral. Tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo, estamos te ouvindo. Tá. Então, e aí a gente tem todo esse cuidado, porque às vezes chegam até nós, mas com o intuito, né, mais uma vez, com aquele discurso de querer ajudar, se aproximar, meio que, e só que a gente toma esses cuidados, porque na verdade já aconteceu de serem pessoas infiltradas, né, e infiltradas, pô, a gente luta contra um grileiro lá, um ex-deputado estadual, contra o Estado, contra poceiros. Então, aparece muito, é muito comum essa prática das pessoas se infiltrarem, né, no meio desses grupos e ficarem meio que sondando, né, o que está acontecendo e tal. E a gente tem, assim, uma restrição, não é nem restrição, muito cuidado com isso. Mas acontece sim, a gente tem bastante gente boa também que soma, né, que fortalece essa aliança. Então, assim, mas temos uma página no Facebook, no Instagram, Povo Tremembé. Geralmente a gente começa com uma seleção por lá, né? Quem quiser conhecer um pouco mais da nossa luta, da luta de outros povos, a gente pode estar compartilhando também. E através das lideranças também, né? Nós temos um conselho formado de 12 lideranças, onde a gente pode estar se reunindo, sabendo, a pessoa pode estar... a gente divide primeiro a gente faz esse alinhamento, né, para ver se realmente a pessoa tem estrutura para isso, meio que uma sondada para ver o que pode estar agregando ou não. São cuidados que não é restrito somente no nosso território, né, com outros territórios, com outros parentes fazem tomam esses cuidados também, porque infelizmente, às vezes, no meio dos nossos, né, que a gente acha que é dos nossos, a gente está ali com o inimigo presente. Lembrando que as comunidades estão tentando fazer o isolamento para se proteger, né? Eu queria só ler um comentário aqui, que a Maria Fernanda Ribeiro, se eu não me engano, de Bauru, está pedindo para o pessoal deixar o contato. Maria, acho que a Raquel já começou a resposta dela sobre o contato, deixou aí, mas depois você pode mandar uma mensagem para a gente e o pessoal, Gilberto e o Valdemir, podem conversar com você também. Valdemir, para a gente ir encaminhando, assim, né, perspectivas para o movimento, para resistir a essa situação do campo e etc., né? Digamos assim, um programa para o pessoal do campo desse momento. Você pode comentar para a gente, né, essa importância da unidade, né? Qual o debate político que está se fazendo nesse momento, as perspectivas que vocês estão discutindo e etc.? Eu acho que o primeiro passo que deu, né, foi essa questão da auto-organização, né?
esse passo importante de aproximação com a cidade, né? O campo que tem já uma construção histórica de auto-organização, de resistência, essa retomada dessa auto-organização por fora do Estado e a busca de aproximação com a cidade, principalmente com as periferias pobres, né? Isso traz uma força muito grande para enfrentar os ataques que vão se potencializar. Eu tenho muito claro que os ataques do governo Bolsonaro ou do Bolsonaro e dos seus apoiadores, eles ainda não chegaram da forma que o campo precisa se proteger, né? Porque ele teve o seu primeiro ano de governo, mostrou que veio, mostrou que a propaganda que fez durante o processo eleitoral ele ia implementar, mas por várias situações, inclusive de não ter uma condução no Congresso de forma a aglutinar todas as forças, ele não conseguiu implementar parte daquilo que ele se dispõe, né? O Bolsonaro ele é alinhado ao que existe de mais reacionário da burguesia agrária, né? Existe uma política de Estado implantada do agronegócio e existe um setor mais reacionário desse agronegócio, formado inclusive por proprietários individuais e não pessoas jurídicas que defendem o latifúndio e defendem o coronelismo, né? O agronegócio ele vai ter suas frações também. E existe uma fração mais reacionária, mais à direita, principalmente nos rincões do Brasil, nas áreas mais isoladas, né? E nas áreas mais isoladas que você não tem a presença do Estado, do aparelho do Estado, então você não vai ter as instituições que agem de forma a proteger, né? E isso ainda não se implementou. Existe toda uma discussão burocrática, ele está destruindo os aparelhos, como ele não conseguiu implementar essa política dele, ele está enfraquecendo os aparelhos, tira o poder da FUNAI, tira o orçamento, tira o poder de polícia do ICMBio, por exemplo, para fazer as fiscalizações, destrói o INCRA, né? Destrói a governança que o INCRA tinha sobre as terras, né? Então, assim, ele enfraquece nesse momento as instituições, para depois ele vir diretamente para o ataque. Então, a organização, o autofinanciamento são dois pontos fundamentais para a sobrevivência da resistência no campo brasileiro. Perfeito. Gilberto, antes de eu passar para você, deixa eu só abrir um parênteses e voltar para a Raquel. Raquel, o Osmarino está perguntando aqui sobre os quilombolas e a relação com a base de Alcântara, se eles vão ser realmente removidos. Você tem notícia dos quilombolas lá da região da base de Alcântara? Olha, a última... Essa tem uma dificuldade bem grande, bem complicada em relação à comunicação, né? Mas aí, até onde eu sei, onde eu acompanho, eles ainda, pelo menos nesse período, não serão remanejados, né? Que a ideia é que eles sejam remanejados para outro local, né? Mas tem toda essa questão ancestral, tudo, e é predominante, né? Lógico, isso aí sem sombra de dúvidas, não tem como questionar, né? Porque às vezes é muito fácil falar, não, mas o pessoal não vão ficar sem local para morar, mas, poxa, e a questão ancestral, cultural, né? Então, fica toda para trás, fica toda perdida. Então, acho que violência pior do que essa não tem justificativa nenhuma, né? Não tem justificativa no mundo para justificar essa violência que está acontecendo com eles. Perfeito. Eu acho que, não sei se o Valdemir pode estar complementando. Quer dizer alguma coisa sobre a base de Alcântara, Valdemir? Olha, eu gostaria sim, e é uma inquietação que eu tenho com relação a essa base de Alcântara. Eu não sei se é porque eu comecei minha militância contra a ALCA, que foi lá em 2001,
que se discutia tá realmente essa essa base, aí, hein? especificamente essa base de Alcântara. Discutia essa base de Alcântara. E eu acho muito interessante, porque assim, essa discussão da base de Alcântara, ela começa em 97, com essa retirada dos quilombolas, né? E ela vem todo esse período aí, né, dessa discussão, a partir de 2001, com esse acordo que o Brasil ia fazer com os Estados Unidos, e aí tem uma grande movimentação nacional impedindo isso, se faz um plebiscito, no fim o Fernando Henrique acaba o governo dele, o Lula assume, né? E em 2007, aquele perímetro da área dos quilombolas, dessa área de Alcântara, o que existia discutido pelo Fernando Henrique, o Lula amplia, né? Nesse espaço que ia ser utilizado nesse futuro acordo aí que se discutia com a Ucrânia, se discutia com os Estados Unidos e por aí vai. O que acontece? O ano passado, o Bolsonaro retoma esse acordo, né? Para se implementar esse acordo de utilização da base. E em novembro de 2019, a bancada dos 10 deputados do PCdoB vota em peso na aprovação do acordo que o Bolsonaro estava fazendo com os Estados Unidos. Então, quando vem o Augusto Heleno, né, com o Gabinete de Segurança Institucional, esse mês de março, e lança essa resolução número 11, né, que é o reassentamento dos quilombolas, o remanejamento, que a Raquel disse, na verdade ele faz amparado no projeto que o PCdoB votou na Câmara. O mesmo PCdoB que foi contra, em 2001, o Fernando Henrique fazer esse mesmo acordo. E aí o deputado do PCdoB, líder da bancada, chamado Márcio Gerri, né, do PCdoB do Maranhão, líder do PCdoB na Câmara, sustenta a aprovação desse acordo como se fosse de soberania nacional a retirada de toda a tradicionalidade do solo dos quilombolas. Então são as contradições que vão se colocando quando você é oposição e quando você é governo. Na verdade, os interesses, quando chegam ao governo, são absolutamente os mesmos, de sustentar, inclusive, o imperialismo internacional dos Estados Unidos. Faz todo um discurso e, na prática, acaba brigando para ver quem vai gerir os negócios da burguesia. Exatamente. Gilberto, o Valdemir estava dizendo aí da base de Alcântara, né? O Osmarino fez a pergunta. Embora a gente está fazendo debate sobre o problema da pandemia, é inevitável que a gente toque em alguns assuntos, né? A gente mencionou várias etnias, esse problema da base de Alcântara, o problema da pulverização que vem de muito tempo, você explicou muito bem, lembrou o episódio do Vietnã e etc. Mencionou o problema da ditadura e etc. Eu fico imaginando o seguinte, essa luta pela retomada da identidade que você mencionou, a retomada do território, etc., é uma coisa que vem de muito tempo. Isso, de alguma maneira, me parece que esbarra na luta contra o capitalismo de uma maneira geral. Você acha que é possível fazer essa síntese? Né, que existe um problema que unifica tanto os quilombolas, os indígenas, o pessoal da floresta e etc. nessa luta? Eu acho que o problema da humanidade é a exploração, né, de uma classe sobre as demais classes e sobre o povo de um modo geral. Então, eu acho que a gente tem muito a aprender com os povos originários, tem muito a aprender com a população indígena, né, de um modo geral. Infelizmente, nós olhamos para as experiências que não são as nossas melhores experiências. Ok? Posso continuar falando? Gente, teve mais um probleminha de conexão. O Gilberto vai retomar a fala dele, ok? Mal aí. Vai lá, Gilberto. Então, eu acho que nós temos muito a aprender com os povos originários, né? Afinal de contas, são mais de 5 séculos de resistência. Eu acho que nós temos ainda que retomar a história desses povos, recuperar a história desses povos,
como parte da nossa história. E que nós de um modo geral, não aprendemos, não estudamos isso. Mesmo a história da Amazônia, a Amazônia Legal é algo em torno de 60% do território brasileiro, e se a gente for ver os nossos livros, nos livros de história, a Amazônia Legal, a história da Amazônia é quase que uma nota de rodapé. Assim como é uma nota de rodapé a história das populações indígenas, que tem uma história riquíssima, diga-se de passagem, muito anterior à colonização europeia aqui presente, né? É uma história de pelo menos de 9.800, 11.200 anos atrás já tem história de ocupação humana nesse território. Então, nós temos que aprender com esta população. Aprender, inclusive, algumas coisas. O cacique Raoni, uma liderança indígena brasileira, ele fez uma declaração no ano passado, já no final do ano passado, dizendo que o seguinte: a nossa luta contra Bolsonaro é a mesma que fizemos contra Lula e Dilma. Eu acho que é muito expressivo essa fala do Raoni. Evidentemente, não queremos colocar sinal de igualdade entre Lula e Bolsonaro. Não é o caso de fazer isso, dizer que um é igual ao outro. Mas, pegando o caso específico, aí da referência do Raoni, a população do Rio Xingu, o maior ataque sofrido por essa população foi a construção da hidrelétrica de Belo Monte, que foi um projeto que começou com a ditadura militar, mas foi efetivado no governo Dilma, no final do governo Lula, e efetivado de forma mais concreta com o governo Dilma, com algo em torno de 30 bilhões de reais destinado para um empreendimento, em grande parte nas mãos do setor privado, Belo Monte. Então, cabe a nós, eu acho que nós aprendermos com esta população. E aí, entrando especificamente nessa questão da possibilidade de conciliar, eu acho que é possível, e essa conciliação tem a ver, conciliar as diversas lutas de organização, essa conciliação, evidentemente, respeitando, e eu acho que nós temos que aprender e respeitar a história e a trajetória dessas populações, e aprendendo com elas, não é para chegar com essas populações como mais ou menos a mesma atitude do europeu quando chegou aqui no Brasil, chegar e dizendo o seguinte: eu sei, eu vou falar e vocês têm que me escutar, ou coisa parecida. Não é necessariamente isso. Eu acho que é um processo de troca, de aprendizados, e sabedoria não necessariamente passa pelo banco da escola, não necessariamente passa pelo banco da universidade. Tem muito doutor nas universidades que não consegue ver um palmo à frente do nariz. Então, assim, está na hora da gente aprender com esta população. E aprender e dialogar com as suas demandas, dialogar com a sua cultura, com a sua trajetória e com a sua forma de organização para a luta. Então, acho que isso é muito importante. E aí, eu acho que nós temos que discutir, nesse sentido, a distribuição da riqueza, de fato, no Brasil e no mundo. O governo Bolsonaro agora estava ameaçando, ainda continua a ameaçar, o corte salarial dos servidores públicos. De início, era uma proposta de corte de 20% do salário dos servidores públicos. Supostamente, um corte linear de 20% do salário dos servidores públicos daria para o governo uma economia de 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais, cortando 20% do salário do conjunto dos servidores públicos federais no Brasil. Pois bem, o estado do Pará, o ano passado, só em ferro, exportou 11 bilhões e 600 milhões de dólares. 11 bilhões e 600 milhões de dólares. Então, aí você multiplica por 4, você vai ver que isso é muito superior aos 5 bilhões que o governo queria economizar com o corte do salário dos servidores públicos. Esses 11 bilhões e 600 milhões de dólares exportados de ferro só de Carajás não pagou nada de ICMS, não se paga nada de ICMS. A mineradora Vale vende isso tudo sem pagar 1 centavo de ICMS para o governo. É assim que acontece. Então, eu acho que nós temos que discutir a distribuição da riqueza, porque quando a gente começa a discutir a necessidade da população, vem sempre o discurso de que não tem recurso. Recurso tem, e tem muito. No orçamento de 2018, o orçamento executado de 2018, o governo gastou mais de 1 trilhão de reais na ciranda financeira,
com pagamento de juros da dívida, juros e amortização da dívida pública, que é uma dívida de títulos, o mercado financeiro. A gente fez uma live com a Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida, só sobre esse tema, né? De fato, um roubo. De fato, é isso. Então, assim, riqueza tem, e é uma riqueza produzida pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras, né? Então, assim, nesse momento cabe a nós, eu acho que juntarmos, né, as diversas organizações, as diversas histórias e trajetórias de organização para construirmos caminhos comuns na luta dos trabalhadores, e é uma luta pela distribuição da riqueza e de aprendizado. Não, essa luta não é para reproduzir erros cometidos supostamente em nome dos trabalhadores. A experiência do leste europeu conduzida pelo stalinismo foi terrível do ponto de vista da opressão de diversas etnias e também de destruição da natureza, né? Essa experiência não nos serve. E é justamente porque essa experiência não nos serve que nós temos que aprender com as diversas etnias indígenas, com a população quilombola, com a população camponesa de um modo geral. Esse é o nosso desafio, inclusive o desafio do movimento sindical brasileiro, daqueles que se reivindicam socialistas, daqueles que se reivindicam ligados aos movimentos de esquerda, e das próprias universidades e dos pesquisadores. Nós temos que aprender. Se nós estivermos dispostos a aprender e construir de fato um caminho novo para uma nova sociedade, eu acho que a gente vai estar avançando e dando uma grande contribuição para um futuro da humanidade que não seja um futuro nem de opressão e nem de destruição dos nossos recursos como um todo. Perfeito. Gente, o debate está muito bom, muitas perguntas, muitos recortes possíveis, mas a gente já está com 1h50 de debate, ok? Acho que a gente pode ir ficando por aqui. A gente agradece a participação de todo mundo. Esse debate logo mais vai ficar disponível no YouTube, ok? Gente, muito obrigado. Obrigado, Raquel. Obrigado, Valdemir. Obrigado, Gilberto. Abraço. Obrigado a todos. Obrigado. Valeu, gente. E, pessoal, vocês estão aí acompanhando a gente. Não sai ainda não, que a gente tem algumas coisinhas para ver. O Osmarino mandou um recado aqui. Vamos ver se a gente consegue pôr para ouvir. O Osmarino Almanso, que é seringueiro lá do Acre, ok? Para quem não conhece, vamos ver se entra aqui. Pelas lives que está sendo organizada, né, no período dessa pandemia. E eu sou Osmarino do Acre, né? E aqui nós estamos na fronteira com a Bolívia e com o Peru. E do lado do Peru está se espalhando muito e as pessoas cruzam para o Acre atrás de comida. Então e cruza pelos rios, porque aqui as fronteiras é muito as distâncias geográficas dos rios, então tem muitos lugares na fronteira onde as pessoas podem cruzar para lá e para cá. Então, em Assis, Brasil, que é tríplice fronteira, que é Brasil, Bolívia e Peru, lá no lado do Peru está se espalhando muito, está chegando muito senegalês, muita gente de outros países, né, que estão para lá e para cá, pessoal do Haiti, de muitos lugares. Mas a pandemia, hoje, nessa discussão que está sendo feita, eu acho que é importante a gente colocar que os povos da floresta, os camponeses, eles vivem essa pandemia há muito tempo. Porque a pior pandemia que a gente enfrenta é o sistema capitalista. Esse é o pior inimigo da classe trabalhadora. Porque a gente tem que colocar essas questões, porque quem fala de pandemia fala assim como que seja uma coisa que é uma praga. Não, a praga é o sistema capitalista. Não? Tudo que a gente coloca nessa situação hoje, por exemplo, aqui nós defendemos fora Mourão, fora presidente, fora toda essa equipe desse governo aí, maldoso, esse governo assassino, esse governo que... Pandemia pior é a concentração da terra, né? Pandemia pior é os quilombolas, é os indígenas que estão sendo assassinados pela pandemia capitalista, que é
o sistema grilando terra, entregando para o agronegócio. Então, para nós, a situação é: o povo tem que se levantar, o povo tem que ir para o levante geral, greve geral, camponês, operário, camelô, todo o pessoal operário e do setor informal vão ter que achar uma forma de fazer como o Equador fez, como o Chile fez, fazer um levante geral e mostrar para o sistema capitalista, assim como estou mostrando hoje, desobedecendo as regras em muitos estados, muitos governos, o próprio presidente do Brasil, que diz que é uma gripezinha, né? E que não vai fazer nada, que o povo pode trabalhar, o Brasil não pode parar, o Brasil tem que parar sim. E tem que parar para mostrar que é a classe trabalhadora que faz a riqueza, não é o capital que faz a riqueza, é o trabalho, é a classe trabalhadora. E isso nós temos que ter essa consciência. Nós temos que saber que enquanto não estatizar, enquanto a gente não discutir a divisão de lucro, sabe, dá um basta nessa desigualdade social, e isso não é possível num sistema capitalista. Então, quero parabenizar pelas lives, porque a gente está tendo oportunidade de colocar para a população em geral, para a classe trabalhadora, né? E dizer para a classe média que é importante ela ter consciência disso, porque a classe média vai ficar pobre, sabe? Porque a classe pobre está ficando miserável. E se a gente não tiver um levante nesse momento, outras pandemias vai vir e a situação vai ser pior. Porque a Amazônia hoje vive uma grande devastação. A Amazônia hoje é o hidronegócio, o agronegócio, a concentração, a invasão da garimpagem, a extração de madeira, sabe, a abertura das áreas indígenas, das reservas extrativistas para extração de minério, tudo isso é pandemia organizada contra a classe trabalhadora. Porque qualquer pandemia, quem tem boas condições de alimentar, quem tem boa saúde, enfrenta. Agora, quem trabalha não tem tempo de estar em médico, de estar se fortificando. A sua fortaleza é o que ele tem de alimento em casa e que muitos, a grande maioria, come uma, duas vezes e outros ficam até dias sem comer. Então, eu acho que quero parabenizar pela oportunidade e dizer que o sistema capitalista é a pior pandemia no planeta e que é preciso a gente começar a pensar em derrubar esse sistema. E ele está apodrecendo, né? Porque agora, nessa pandemia do Covid-19, mostrou para o planeta inteiro que o sistema capitalista é um fracasso total. Não consegue Gente, eu tô vendo aqui, na verdade, acho que entrou o arquivo errado, ele tem 12 minutos. Desculpa, Osmarino, mas muito obrigado pela participação. Gente, antes de encerrar, alguns jabás sobre essa discussão toda do Maranhão. Lembrando que a editora Sanderman publicou recentemente um livro do Saulo Arcangeli, que inclusive estava aqui acompanhando a nossa live, sobre a luta da comunidade cajueiro, ok? E sábado a gente tem mais live ainda. Sábado a gente vai ter um debate com o Zé Maria de Almeida sobre a necessidade de um partido revolucionário nesse momento de pandemia. O debate vai ser aqui na página do PSTU Nacional às 19 horas. Ok? Gente, a gente agradece a participação de todo mundo. O debate foi muito bom. A gente já está com 2 horas de live e a gente vai ficar por aqui. Ok? Até sábado. Um abraço.